Não, tem vinheta, né? Lógico que tem. Vamos chamar a vinheta primeiro, pô. No programa de hoje, o economista pela FGV. 2 com 2 dá 5. Mestre pela Barcelona School of Economics e PhD pelo INSPER. Quem produz mais, perfeito, vai colher mais. O cara também é conselheiro da USP, além de deputado estadual por São Paulo. O amigão do Samidana, Leonardo Siqueira. Ô, Siqueirinha! Gostei da apresentação. Fala, pô. Siqueirinha. Yes. Leonardo Nossa. Siqueira, tudo bem, irmão? Obrigado aí, Zuc, aí pelo beijão. convite. Sensacional essa apresentação. Você gostou? A gente faz com carinho. Ficou muito boa. É o editor Esquilo. Ele Não, acerta foi o Sami. várias... Essa foi o Sami. É o Sami que editou. Foi. A gravação, tudo. Ficou muito O Sami tem uma grande amizade com a sua pessoa. Não, ele é Eu vou apaixonado deixar- por você. Ele é apaixonado. Não. Mas é assim, o Léo, pô, a gente já conhece faz tempo, já veio no programa Várias aqui, vezes, várias vezes. Já deu até treta, né, quando você veio aqui. Não sei se os caras deram uma cabeçada, mas depois a gente conta essa louco, história. aí. Sami, por favor. Ah, não, foi um prazer estar com o Léo aqui, amigo meu, grande economista da nova seu geração. aluno. Foi meu aluno e hoje eu aprendo com ele, mas você sabe que é difícil ter gente bem preparada e ele é o nosso homem na Leste. Porque eu ia te perguntar da USP. Boa. A USP você está fazendo lá no conselho e a ideia é cobrar de quem pode, né? Eu queria que você explicasse essa ideia. Exato, a Assembleia Legislativa tem uma cadeira lá no Conselho da USP, né? Então meu nome foi indicado para assumir lá. Na verdade, as pessoas falam sobre a mensalidade, mas isso é uma das Possibilidades. formas. Exato. Por que a gente acredita? Você pega em qualquer universidade pública, tá? Não estou falando privada. Ao redor do mundo, as melhores, elas têm diversas fontes de receita. E o que acontece é que no Brasil, a USP, 80%, quase 90% vem do repasse do ICMS. E daí você vai lá, tá faltando dinheiro para infraestrutura, todo mundo tá reclamando de falta de verba. Então o que a gente fala, olha, vamos seguir os modelos internacionais, as melhores universidades públicas que existem no mundo e vamos copiar. Então a gente precisa de fontes adicionais de receita. Mensalidades, para quem pode pagar, para quem é mais rico, é uma delas. Mas você pode ter exploração de espaço comercial, você pode regulamentar melhor os endowments, né, os fundos patrimoniais ali. Então, tem diversas formas que você pode utilizar para poder levantar receita. Porque no final do dia, quem vai ser beneficiado? O aluno. E o cara que hoje não consegue acessar a universidade pública porque o número de vagas é limitado. Então, tudo isso que a gente fala é para beneficiar o aluno. Claro que muita gente da esquerda, né, fala, vocês estão querendo taxar, etc. Mas o que eles pedem muitas vezes é que, por exemplo, o filho do Setúbal, a família Setúbal que estudou lá, que são bilionários, nunca pagou R$1. Pois é. E eles, quando eles falam isso, eles são contra. Então eles falam em taxar jatinho, em taxar os super ricos. Quando a gente fala, olha, que a gente quer cobrar dos mais ricos, os super ricos. Ah, não, veja bem, não pode. Então são eles que estão fazendo política para os mais ricos, e não a gente. Muito bom. Professor e aluno aqui, você é um cara que iniciou também tua carreira, né, com educação financeira. Eu lembro muito que você fez isso. E é uma pauta que a gente acaba esquecendo aqui, né? Você traz isso em projeto para colocar em escolas, que o Nicolas Ferreira, ele tinha esse projeto, sabia? O Nicolas de colocar educação financeira. É uma coisa meio esquecida, né? Não se fala nas escolas. Exato. Inclusive teve uma deputada lá do Rio Grande do Sul, vereadora, se eu não me engano, na época, a Luciana Genro, que foi contra. Disse que o Brasil não precisava de educação financeira, que as pessoas não iam ficar... não iam melhorar de vida com isso. E, na verdade, você tem várias evidências de que quando a pessoa tem educação financeira, quando criança, ela aprende melhor as escolhas intertemporais. O que é? Ela aprende melhor essa noção entre consumir hoje ou poupar para o futuro. Que é aquele teste do marshmallow que você já até fez em aula, assim, você prefere comer um agora ou 2 depois. Então, quando a pessoa tem essa noção de educação financeira, ela vai fazer escolhas melhores. É óbvio que o Brasil não vai se tornar Suíça do dia para a noite por causa da educação financeira. É óbvio que isso não é bala de prata. Ninguém falou isso. Mas a gente aprende tanta coisa que a gente não vai utilizar ao longo da vida. Você sabe, por exemplo, eu deveria saber o que é uma mitocôndria, mas não te ensinaram se é melhor você comprar ou alugar uma casa na sua escola. Né? Não te ensinaram o que é um título do governo na sua escola. Então a gente acha que tem que isso ser mais ensinado porque é algo que todo mundo vai utilizar ao longo da vida. Ô Siqueira, você foi eleito pelo Partido Novo. Pelo Partido Novo. Que a pauta da economia sempre foi o forte do Novo. Exato. Agora, qual a sua opinião do Novo hoje? Na tua opinião, o Novo continua novo ou já tá velho?
Essa sempre é a piadinha que o pessoal faz, né? O novo já nasceu. Pior que não é piada, não. Eu tive convite de diversos partidos, né, para poder me lançar a candidatura, e a escolha pelo Novo foi trivial para mim, porque lá é muito fácil o diálogo. Primeiro que as discussões são boas, os quadros são muito bons, então de fato a gente está discutindo a pauta, aquilo que é melhor para o país, etc. E não o cargo A, o cargo B, né? Obviamente o Novo sofreu algumas dificuldades, que não foi exclusivo do Novo, foi todo mundo que não se polarizou nas eleições, né? Então todo mundo que não escolheu necessariamente muito claro um lado, e os próprios candidatos, ou eu sou Lula ou eu sou Bolsonaro, tinha uma linha muito estreita, porque o país estava muito polarizado. Então o Novo sofreu com isso também, né? Mas a gente tem, por exemplo, o Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, que foi eleito no primeiro turno, um baita mandato. Marcel Van Hatten. A gente tem o prefeito de Joinville, que tem 90% de aprovação quase, o Adriano, lá em Joinville. Então a gente tem bons quadros aí, e para mim o Novo agora é uma escolha óbvia para eu continuar no partido, porque lá que eu sinto que as discussões são bem melhores. Quando você... Sem o Amoedo fica. Hã? Sem o Amoedo fica. O Amoedo ultimamente atrapalhou em todas as discussões, tal, não tem contribuído muito, mas isso já passou, agora a gente tem que falar de futuro. Graças a Deus. Muito bom, muito legal o papo aqui, você destrincha legal a economia. A gente está aqui com o @LeoSiqueiraBR, o Siqueirinha, o queridão da Lesp, o queridão do Samidana. Exato. A gente vai fazer um break para a nossa querida rede de rádios da Jovem Pan e daqui a pouco a gente está de volta aqui no programa Pânico. É um break que continua. Às vezes o convidado fica assustado e ele tira o microfone. Mas a gente tem uma rede grande de rádio, a gente está ao vivo aqui na Jovem Pan News e no YouTube. E a gente tem um papo, pois não? Não, continuar falando, já que a gente estava falando do Novo, essa questão, porque muito se falou a respeito mesmo do Amoedo, que ele deu uma atrapalhada. Você acha que ele atrapalhou mesmo na última eleição, não ter feito mais deputados, o Novo? Por conta dessa questão, porque ele foi lá, meteu o Lzão, né? E mesmo antes dele ter apoiado o Lula e tudo mais, ele já estava com força sindical e tudo, aquela pataquada que todo mundo viu que aconteceu, né? Tanto que acabou saindo do Novo, mas você acha que isso foi fundamental para não ter feito? Porque o Novo estava numa ascensão. Sim. E nessa última eleição que a gente achou que ia ter mais gente bacana eleita, foi o que foi, né? O Novo é um partido que eu vejo, obviamente eu sou exato suspeito para falar, né? Então eu assumo isso mesmo, faço parte do partido, mas eu acho que é um partido bastante diferente, com valores que acredita e que a sociedade valorizou bastante aí. Então, parte disso se deve ao Amoedo, né? Foi ele que fundou o partido, foi ele que bancou o partido lá atrás. Então, eu acho que se a gente tem um partido que economiza os recursos, que é contra privilégios, que tenta dar o exemplo, parte se deve a ele. Então, eu sempre vou ser grato a isso. Agora, recentemente, as comunicações dele atrapalharam muito, porque, por exemplo, ele assumiu lá publicamente a posição ao Lula, o que não era a posição do Novo. E aí ele fala assim, não, mas eu sou só um filiado. Não é verdade isso. As pessoas te confundem como uma voz ativa dentro do partido. Então faltou pensar um pouco mais no partido. E eu vejo muitas vezes ele criticando os próprios mandatários do Novo, né? Mas quando alguém sofre alguma coisa, eu fui na Unicamp e invadiram a minha palestra, não deixaram eu falar. Não falaram nada sobre isso, né? Você vê, ele não falou nada sobre o Dallagnol, por exemplo. Né? Então, muitas vezes, esse silêncio é que me preocupa. De novo, sou bastante grato, acho que ele ajudou bastante, mas já é um novo momento agora, o Novo tem um novo presidente, e eu acho que a gente está pensando aí mais no futuro. Uma pisou na bola, o Amoedo. Né, as discussões dele... Era aquela história da chapa tênis, ele estava tentando... Sim, mas qual que era dele? Ele achou que ele ia pra onde? Era o chapa tênis. Não, mas o cara vem com a conversinha de tipo, eu sou liberal, sou de direita, e fala que que depois o Lula muda o discurso como todo mundo mudou. Agora, falando desse governo, é uma coisa assim, principalmente da área que você atua. Primeiro, deixar o Banco Central como vilão, que é isso daí, o tempo inteiro tem essa briga e tem a briga do agro. Você trouxe até um estudo legal da taxa Selic, né? Que falava, né, que nos outros governos do PT também estavam altas e eles estão criticando um negócio que eles já praticavam, né? Exato. Eu falo que é o governo dos mais ricos. Eles dizem que são a favor dos mais pobres, mas eles só fazem política para os mais ricos. O carro popular é um exemplo. Que carro popular é esse de 120 mil? Quem compra um carro popular de 120 mil? Mesmo de 60 mil. Mesmo de 60 mil, 50% da população brasileira ganha menos de R$ 1.500. Esse é o dado. Então, foram contra o marco de saneamento, acabaram com
com a lei das estatais para colocar o Mercadante lá na presidência do BNDES. Colocaram um sindicalista lá nos fundos de pensão, que a gente entrou com a ação, conseguiu afastar ele, mas ele já retornou depois da decisão de um desembargador. Então, criticaram muito o negacionismo e aí fala assim, os livros de economia estão ultrapassados, vamos fazer uma guerra contra o Banco Central. Quer dizer, o negacionismo da economia deles pode. E diversos subsídios, tem mais de 400 bilhões em subsídios aí para grandes empresas, isso dá 4,3% do PIB, mais ou menos. Empresta para quem interessa. Exato. Então, amigos. E quando você faz, por exemplo, quando você é contra o marco de saneamento, quem é que é prejudicado? 100 milhões de brasileiros que não têm saneamento em casa. Esse é o dado. Então dizem que são a favor dos mais ricos, mas dizem que são a favor dos mais pobres, mas estão fazendo política sempre para os mais ricos. Esse é o fato, não tem discussão. Léo, vamos falar do carro popular, que é um tema que todo mundo tem uma referência disso, porque a gente já teve muitos projetos de ajudar a indústria brasileira. Mais de 60 anos. Por um lado, você pega o dinheiro de todo mundo para privilegiar os que têm acesso ao carro, e muitas vezes a indústria. Por outro, a gente tem um carro que 40% é imposto. Exato. Então, o que deveria ser feito? Porque o imposto também atrapalha a indústria, por um lado. Então, quer dizer, eu te prejudico de um lado, depois te ajudo do outro, aí fica tudo meio enrolado. Exato. O carro, de fato, tem bastante imposto. E é, de fato, o resultado de um governo que decide dar subsídio e a lei dá meia entrada nos impostos. Não adianta. No final do dia, se o governo precisa cumprir o superávit dele, se ele está tirando aqui, o cobertor é curto. Se ele está dando para Antônio, tem que tirar de João. Então, você dá subsídio para a grande empresa, você dá subsídio para o carro popular, você dá subsídio para campeão nacional, o que acontece? Você vai ter que cumprir a superávit. Por quê? Porque o Haddad disse, nós vamos cumprir a regra fiscal. E daí você tem que aumentar do restante da população. Então, cada vez que o pessoal vai lá, não adianta só pedir menos imposto. Cada vez que o governo fala, olha, nós vamos dar X milhões de reais para o setor aqui de Lei Rouanet, nós vamos dar aqui o programa agora que o Haddad vai ampliar, ele quer para caminhão. Toda vez que você está fazendo isso, você está tirando de uma outra parte. Você vai ter que elevar a alíquota para o restante da sociedade para você poder cumprir o superávit primário ali que o governo tem como meta. Então não adianta. Se você está dando muitos recursos para a sociedade, você vai ter que ter o imposto elevado. E aquela frase que eu gosto, a primeira lei da economia é escassez e a primeira lei da economia a primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia, né? Então, eles agem como se os recursos fossem ilimitados. Legal. O Sami vai cobrar. Estamos de volta aqui só para falar na nossa rede de rádio. Leozinho Siqueira, @LeoSiqueiraBR, o Siqueirinho, amigo do Sami, o homem que é o deputado lá na Lesp. Depois a gente vai saber se ele tem alguma coisa com a Prefeitura de São Paulo, mas agora Fábio Gueré tem uma questão. Ô, Léo, queria te fazer uma pergunta, na verdade bem simples. Desenrola Brasil, a ideiona do Ciro aí. Você acha que vai dar certo com a Haddad, principalmente tratando desse lado de tentar descobrir um lado para tentar cobrir o outro? Como é que vai ser isso aí? Vamos lá. Qual que é o problema do Brasil? O Brasil cresce há uns 50 anos 2,2% em média, o PIB do Brasil. Sim. Pois é, baixo. Essa é a média que o Brasil cresce. Sendo que desses 2,2%... 2% é aumento de mão de obra, ou seja, muita gente entrando no mercado de trabalho. Boom demográfico. Boom demográfico e tal. E 0,2% aumento da produtividade, tá? E aí, há 30 anos atrás, a discussão era essa. Não, vamos mexer aqui nas alavancas macroeconômicas, a gente baixa juros, a gente gasta muito do governo, e aí a gente vai aumentar o PIB. Isso está ultrapassado. Qualquer literatura, ninguém mais fala disso. Sim. O negócio é reformas microeconômicas, ambiente de negócio. Você tem que ter um sistema tributário simples, você tem que ter abertura comercial, você tem que ter o doing business, o ambiente de negócio tem que ser muito simples. Que foi feito no governo Temer. O governo Temer fez exatamente isso. Aí o governo Lula volta com um Lula 1 de novo. Então é PAC de novo. Isso não vai resolver. Por quê? Porque se a gente quiser aumentar o nosso crescimento aí para o futuro, o que a gente precisa? Olha, eu sei que o crescimento eu posso decompor em aumento de mão de obra e aumento de produtividade. A nossa mão de obra, nosso crescimento populacional para os próximos 10 anos é 1%. Isso é um dado muito fácil de projetar. Ou seja, se a gente quiser crescer 3, 4, 5%, o que a gente tem que crescer? Produtividade.
Você acha que o Desenrola Brasil vai aumentar a produtividade? Zero. Você acha que dar subsídio para o setor vai aumentar? Não. Para o setor automobilístico, não. Por quê? Porque a gente está tentando isso há 60 anos. Então a gente precisa de reforma, a gente precisa de responsabilidade fiscal, a gente precisa de abertura comercial. O governo está fazendo isso? Não. Então, como eu vou ser otimista com um governo que não faz nada do que deveria ser feito? Absolutamente nada. E lembra que o Paulo Guedes falou que o Brasil em 6 meses viraria a Argentina e um ano a Venezuela, né? Exato. Sempre brincam com essa história, mas do jeito que está indo a economia, que não tem nenhum plano, né, desse governo, não tem para onde a gente vai, né? A frase é que a Venezuela achou que não poderia virar Cuba, virou. A Argentina achou que não poderia virar Venezuela, virou. E o Brasil achou que não poderia virar Argentina, tá virando. E gastando pra cacete, né, Samir? Porque precisa arrecadar também. E gastando como se não houvesse amanhã, né? Aquele cartão black que você tem, que você gasta tudo na primeira, assim. E uma das coisas que vai entrar na pauta é a reforma tributária, deve ser votada em julho. E se você fizer uma análise, a gente pode pegar Lula 2, aí Dilma 2, Temer e Bolsonaro, e agora, o que variou de carga tributária de tudo que pagamos? Porque eu tenho a impressão que a gente não conseguiu descer, pelo contrário, aumentou. Exato. As pessoas discutem muito nível de carga tributária, né? Isso é uma coisa, né? Nível de carga tributária. A gente, de fato, paga mais. Mas existe um outro ponto que as pessoas discutem muito pouco, que é o desenho da carga tributária, né? O desenho dos impostos. Porque existem maneiras melhores de cobrar. Por coincidência, é o tema da minha tese de doutorado, como é que as distorções tributárias impactam no crescimento do país. Então, quão menos produtivo é o país porque a gente tem um sistema tributário ruim. E o Brasil tem um sistema tributário mais complexo do mundo, não é força de expressão, é o dado. Se você olhar índice de complexidade tributária, o Brasil é o manicômio tributário, a maior complexidade tributária do mundo. Então, o que a gente está discutindo aqui, se a gente mantivesse a mesma alíquota, mas cobrasse de uma maneira muito melhor, a gente poderia ter ganho de produtividade, etc. E daí, lá na frente, ou agora, já quase, a gente poderia reduzir a carga tributária. Então, a reforma tributária é justamente isso, para você poder cobrar de uma maneira melhor. Porque eu vou dar um exemplo. Você fala assim, vou dar um subsídio lá para a Zona Franca de Manaus, né? O Marcos Lisboa, que eu gosto bastante, sempre uso esse exemplo. E aí, vamos instalar a fábrica lá em Manaus. Tudo bem. Aí a fábrica vai lá. Aí você pega uma moto, né? E aí as peças estão aqui, você vai, leva ela para o mar, depois troca de navio, né? Porque agora vai de rio, agora não é mar. E aí depois leva ela para Manaus, ela monta, você devolve ela e entrega. Como é que uma moto que viajou o Brasil inteiro tem como ser barata? Não tem como. O que é isso? O impacto da distorção tributária. Então a gente tem que tornar o sistema mais simples para poder cobrar de uma maneira mais eficiente. E é nessa linha mais ou menos. Seria um avanço grande se o governo se empenhasse em aprovar a reforma tributária e não gastar energia em trazer um ditador da Venezuela para o Brasil. Ô, Léo, e na tua experiência da Alesp, a galera já está mais aceitando melhor a pauta liberal ou você acredita que teria que ter uma nova leva de deputados com essa intenção? Eu sempre falo, eu não tenho a pretensão de achar que eu vou mudar tudo sozinho e tal, que eu vou conseguir. Não vou. O meu objetivo é fazer com que novas pessoas bem informadas, venham para a política. Porque aí sim você vai conseguir mudar alguma coisa. Que foi o que aconteceu com algumas pessoas lá atrás. Eu tinha algumas pessoas do Novo e de outros partidos que me inspiravam. Falei, legal, dá para entrar nesse mundo. Então, cada vez que você tem gente melhor, você consegue uma mudança de fato. E, infelizmente, pelo menos no Congresso, o que a gente está vendo é o caminho oposto. Dallagnol saindo, etc. Então, mas nós estamos aqui e ainda estamos tentando. Ladeira abaixo. E aí, deputado, firmeza? Chegou. Você tá falando. O Morgado jantou um assunto aí muito bem jantado várias vezes sobre a hipocrisia. Aí fala, salva a Amazônia, salva a Amazônia, salva a Amazônia. Você que manja. O governo, por exemplo, vamos colocar o carro que não polui o mundo. O governo tem condição de dar um subsídio, por exemplo, para as empresas, porque hoje é um absurdo o preço. O Daniel tem um. Sim. É um absurdo o preço de um carro de emissão zero, gás carbônico e tal, esses negócios. O governo não consegue dar um subsídio, de repente, o povo ter um carro desse, todo mundo ter um carro desse num preço popular? No fundo, o que você está dizendo isso chama externalidade positiva. Isso talvez faz bem para o meio ambiente, então talvez faça sentido o governo dar um incentivo
para produzir mais. E aquilo que a gente não quer que seja produzido, a gente coloca uma taxação maior para poder produzir menos. O problema é que, primeiro, que o governo não está fazendo isso, né? Está dando subsídio, por exemplo, para combustível fóssil, né? O que ele está fazendo era isso, né? E segundo, que muitas vezes, na prática, na teoria é bom, mas na prática, ele vai escolher para quem que ele vai dar subsídio ou não e não vai funcionar, né? Então, o que a gente prefere? Um sistema tributário simples, fácil de cobrar, que todo mundo sabe. Ninguém sabe qual que é o imposto, como se paga imposto, né? Então eu não acredito muito nisso, porque você dá essa discricionalidade para o governo, em geral, o que ele vai fazer? Ele vai dar para os amigos do rei, que foi exatamente o que aconteceu. Ele não está dando para o pequeno produtor ou para o comerciante da esquina. Ele vai dar para quem fizer mais lobby. Quem vai conseguir fazer mais lobby? São as grandes empresas, as grandes corporações. É isso que vai acontecer no final do dia. Você é um cara que eu vi, inclusive quando você foi eleito, você tem os caras da Faria Limers, né? Sim. Faria Limers, né? Que usa o patinete, a gente brinca, né? Exato. Boletinho. Mas você é um cara que, batalhou pra caramba, entrou, estudou com o Samidana. Exato. Depois na política eu vi muito legal sua família comemorando. Exato. Só que entrar na política é um negócio assim que, primeiro que é muito difícil, que tem essas raposonas aí que a gente sempre fala, mostra, e tem uma dificuldade assim de ter uma carreira política, porque no final, cara, ou você vai ser queimado, ou você tem um esquema que a gente tá vendo, a gente tá muito desacreditado. Qual que é a tua intenção política? Eu falei, o meu maior objetivo é inspirar novas pessoas para que tenham cada vez mais pessoas boas e bem formadas para de fato conseguir fazer as mudanças. E mesmo você pode falar, isso é conversa furada e tal, mesmo se eu pensar de forma egoísta. De forma egoísta, por quê? Porque isso facilita muito o meu trabalho. É muito mais fácil fazer um trabalho bom no Congresso ou aqui na Assembleia Legislativa se você tem 20, 30, 40 caras com esse discurso. Eu tô sofrendo lá na Lesp, porque não tem nenhuma voz liberal praticamente. Então eu fico numa voz sozinha, isolado lá. Então se tivesse muito mais gente, seria muito mais fácil, porque a gente conseguiria fazer uma pressão maior. Então, de fato, o objetivo é esse. Graças a Deus eu consegui. Eu nasci lá em Itaquera, lá perto de Itaquera, Arthur Alvim, Patriarca. Mas ali é tudo nós. É quase uma taipa lá melhorada. Nossa, velho, melhorada. Nada a ver. É longe. Não, você não conhece taipa. Não, exato, porque não tem nada a ver. Vamos deixar essa conversa aí do Mas eu cresci lá perto de Itaquera. E aí consegui fazer FGV porque eu tive bolsa. Fiz o mestrado fora porque eu fiz uma vaquinha coletiva. Tô terminando o doutorado. Mas acho que essa é a pega que você defende. Porque assim, meritocracia, você chegou lá. Exato. E não alguém quer chegar por você e te colocar no lugar que você às vezes não quer estar. E se você perguntar qual o objetivo da política, é justamente isso. Para que as pessoas tenham igualdade de oportunidade, ou seja, que o mesmo cara que nasceu no Itaim Bibi, que é onde eu moro agora, tenha a mesma probabilidade de sucesso na vida do que o cara que nasceu no Itaim Paulista, que é onde eu nasci perto. Por quê? Porque não é isso que acontece, né? O que acontece é se o cara nasceu numa família mais privilegiada, ele tem muito mais sucesso. Desigualdade de resultado, não necessariamente. Por quê? Quem produziu mais, era o que estava até no vídeo, quem produziu mais, quem se dedicou mais, tem que colher mais, porque senão a gente mata a sociedade. Agora, eu quero que todo mundo tenha a mesma chance de prosperar na vida. E é isso que eu vou lutar lá todos os dias na vida. E é candidato a prefeito. Professor Vila. O professor Vila tem um furo aqui, né? Pera um pouquinho, Gueré, que você não sabe nada de história. A questão é a seguinte, vai ser prefeito, candidato a prefeito de São Paulo, mais um bolsonarista, certo? Não sou candidato a prefeito. O que acontece é que o Novo, tem uma notícia que saiu na Gazeta do Povo agora e na Veja, vai lançar candidato com certeza, ainda mais Por quê? Não existe um candidato da direita. Quem são os candidatos a prefeito de São Paulo? Extrema esquerda, Boulos. Extrema esquerda. Vamos falar, né? Porque tem uma galera lá que não existe extrema esquerda. Extrema esquerda. Boulos. Tabata Amaral, esquerda. Ricardo Nunes, centro fisiológico. Quem que é o cara que vai defender respeito à propriedade privada? Né? Exato. Não tem. Então, não é nem só um projeto do Novo, porque o Novo quer ter. É porque o paulista demanda alguém com essas pautas de liberdade individual, respeito à propriedade privada, meritocracia. E aí, não tem esse candidato. O Tarcísio, no primeiro turno, ele teve uns 2 milhões de votos, o que dá uns 33% aí. Ou seja, esse é o tamanho de gente que não quer o cara incentivando invadir propriedade alheia, que vota contra o marco do saneamento, que esteja em guerra com o Banco Central. Então, o paulista exige um candidato ali que seja do liberalismo, que respeita as pautas de mercado. E aí o Novo tem que lançar candidato. Partindo do Novo, então, quem seria o nome? Você ou o Poit? Tem
O Novo tem bons quadros. Ali tem 4 nomes que são potenciais candidatos ali dentro do partido, né? Pode ser algum que eu não saiba, mas que é a Adriana Ventura, deputada federal, Vinícius Poit, foi candidato ao governo, professor Christian Lobauer, que foi vice do Amoedo, mas não olhem com essa cara, porque ele saiu e agora ele voltou, e eu que sou deputado estadual. Mas a minha preferência é que o partido vá buscar externamente algum outro nome forte. Por quê? Para ser competitivo, de fato, porque se for para lançar um candidato de 1 a 2%, não vale a pena, né? Não vale a pena. Pra turma não conhecer, Exato. E para ser competitivo, tem que ser um nome conhecido aí nacionalmente em São Paulo. Então, eu acredito, o partido ainda está buscando um nome fora também, mas sabendo que tem bons quadros dentro, mas está buscando um nome fora, competitivo, para que possa. Por quê? Porque existe uma janela imensa, um candidato de direita. Por quê? Você imagina São Paulo na mão do Guilherme Boulos, e ele é o primeiro da pesquisa. O que vai acontecer com o centro de São Paulo? Narguilha é mais barato. Putz. Bolsa narguilha. Bolsa crack. O Chapolin queimou o Sabará, né? Que entrevista agradável, gostosa aí O nessa Sabará foi quarta-feira. o último, saiu tretado, né? Infelizmente a gente vai ter que encerrar. Passou tão rápido aqui, ó. Ô, Léo Siqueira. Exato. Leozito. O Leozito foi uma surpresa do Sami, que eu falei pra chamar, ele falou, não é tão legal. Eu falei, convida. Você insistiu. O Sami fala que ele derruba. O Sami fala tanto de você, a última vez, infelizmente, a gente não conseguiu te entrevistar. E hoje foi uma entrevista super bacana, legal conhecer de novo a sua história. Quem quiser mais informações, ele tem o seu Instagram, que é o @LeoSiqueiraBR. E no Twitter ele não briga. Ele é um cara da paz. Briga também. Briga. Ele já apanhou também. Tira porrada e bomba lá. @LeoSiqueiraBR. Esse é o Leonardo Siqueira, que deu entrevista aqui no programa Pânico da Jovem Pan. Valeu, Siqueirinha. Valeu, obrigado. Siqueirinha. E daqui a pouco a gente tá de volta aqui na programação da Jovem Siqueira. Vem pra cá. Cabra.